Afaste-se de mim, Satanás. Essa é uma das frases mais marcantes, mais fortes, ditas por Jesus. E essa frase é dita num contexto de um ensino muito importante que eu quero trazer e aplicar para as nossas vidas hoje, a partir da nossa leitura, da nossa reflexão no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Nesse capítulo 8, nós temos alguns milagres, o relato de mais alguns milagres feitos por Jesus. A gente tem a segunda multiplicação dos pães, nós temos os fariseus pedindo sinais a Jesus, pedindo sinais de quem ele era, Jesus se recusando a fazer os sinais que os fariseus pedem e alertando os discípulos para que tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, com a motivação dos fariseus. Nós temos o relato de mais uma cura, Jesus curando mais um cego que é curado por Jesus. Nós temos um momento importante também da declaração de Pedro, onde Pedro declara a sua fé em Jesus, quando Jesus pergunta para os discípulos, olha, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aqui a gente vai ver nesse capítulo 8 um momento de virada nessa narrativa do Evangelho de Marcos, onde nós chegamos meio que a um ápice desses relatos dos milagres de Jesus, que são sinais de quem Jesus era, provas de quem Jesus era, até que nós chegamos na declaração de Pedro, onde Jesus pergunta para os discípulos, quem que as pessoas estão dizendo que eu sou, quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro diz, o Senhor é o Cristo, e o Senhor é o Cristo, e Jesus adverte os discípulos para que eles ainda não falassem a respeito disso com as outras pessoas. E a partir daqui nós vamos ter uma guinada na narrativa do Evangelho, onde nós começamos a caminhar para essa jornada final do ministério de Jesus, onde ele passa a trazer ensinos mais duros, mais enfáticos, onde a perseguição vai começar a se intensificar. Enfim, a gente vai seguindo a leitura, você vai anotando à medida que a gente vai acompanhando. Mas eu queria focar no último bloco, no último pedacinho desse capítulo 8, quando Jesus repreende Pedro, dizendo para ele essa frase, afaste-se de mim, Satanás. Vamos dar uma olhada em que contexto Jesus diz isso e por que esse ensino tem tanto a ver comigo e com você. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse respeitado pelos líderes do povo, e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Jesus começou então a falar sobre o que ele ia enfrentar. O fato de que ele seria rejeitado, de que ele seria cada vez mais rejeitado, mais hostilizado pelos líderes do povo, e ele seria morto. Ele seria morto, mas 3 dias depois ele ressuscitaria. Enquanto Jesus falava, Jesus estava falando sobre isso ali abertamente com os seus discípulos, Pedro chamou Jesus de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Olha a coragem de Pedro. Pedro chama Jesus de lado e diz para ele, Jesus, que papo é este de morte? Não, isso não vai te acontecer, nós não vamos permitir que isso aconteça com o Senhor, não vem com esse papo de morrer, de crucificação, não, vira essa boca para lá. Perceba que é o mesmo Pedro que momentos antes reconheceu que Jesus era o Cristo. Então, o mesmo Pedro que há pouco tempo atrás estava reconhecendo que Jesus era o Cristo e ele só poderia saber isso, entender isso pela revelação de Deus. Agora Pedro está questionando Jesus, porque Jesus começou com esse papo de que ele iria morrer, de que ele seria morto, mas que ele ressuscitaria, e Pedro se vê incomodado com aquela conversa, repreende Jesus, chama Jesus de lado, repreende ele, e diante dessa repreensão de Pedro, diante desse questionamento de Pedro, é que Jesus se vira, ele olha para os seus discípulos e ele diz para Pedro, afaste-se de mim, Satanás. É o que ele diz. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. É importante a gente entender algumas coisas aqui. Primeiro, Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás. Jesus também não estava dizendo que Pedro estaria possuído por Satanás. Momentos antes, Pedro estava reconhecendo a divindade de Jesus. Não é isso que está acontecendo aqui. Algumas pessoas às vezes ficam muito ofendidas por essa frase. Como Jesus pôde dizer isso para Pedro? Dizer que ele era Satanás. Jesus não estava dizendo que ele era Satanás, ou dizendo que ele estivesse possuído por Satanás. Mas Jesus está repreendendo a fala de Pedro, o raciocínio de Pedro, aquilo que Pedro estava vocalizando, aquele pensamento que ele estava vocalizando, a repreensão que Pedro tinha feito a Jesus, aquilo
vinha de Satanás. Aquele pensamento, aquela ação, aquela inspiração era algo que vinha de Satanás. E é algo que nós precisamos refletir muito sobre isso, porque se Pedro, discípulo de Jesus, que reconhecia que Jesus era o Cristo, estava ali andando com Jesus, se ele, naquele momento, se viu influenciado, se viu guiado, se viu tomado por uma ideia vinda de Satanás, será que eu e você também não estamos suscetíveis também a esse tipo de influência? É claro que nós estamos, e nós precisamos estar atentos para isso. Mas qual é a evidência que Jesus diz? Qual é o sinal? Como é que Jesus justifica isso? O que Jesus diz para ele é: o seu problema, Pedro, é que você está considerando as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Essa sua ideia, ela vem de Satanás, ela é uma ideia equivocada, é uma ideia errada, isso que você está dizendo é algo que vem de Satanás, porque você está pensando, você está considerando apenas do ponto de vista humano. Você está pensando apenas do seu lado, que não quer me ver morrer, que não quer me ver sofrer. Perceba que Pedro não queria o mal de Jesus. Pedro não estava desejando o sofrimento de Jesus. Talvez na cabeça de Pedro, o que ele estava dizendo fosse o mínimo que qualquer discípulo devesse dizer para Jesus. Que isso, Jesus? O senhor não vai morrer não. Vira essa boca para lá. A gente não vai deixar isso acontecer. O problema é que Pedro falhava aqui em compreender a perspectiva de Deus. Porque na perspectiva de Deus, Jesus veio para isso. Esse era o propósito de Jesus. E negar isso, ou impedir que Jesus cumprisse seu propósito, era necessariamente algo que vinha de Satanás. O propósito de Satanás era impedir que Jesus cumprisse o seu propósito, enquanto o propósito de Deus era que Jesus fosse o Salvador, fosse de fato o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e para isso ele precisaria sofrer, ele precisaria ser morto, ele tinha que passar por tudo aquilo. E o problema de Pedro é que naquele momento ele se via pensando apenas pela perspectiva dele, pela perspectiva humana dos acontecimentos, e não pela perspectiva de Deus. É por isso que Jesus, na sequência, vira para as outras pessoas que estavam ali e diz o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar apegar a sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus se vira para aquelas pessoas e diz: olha, se algum de vocês, qualquer de vocês, quiser ser meu discípulo, precisa entender que a primeira coisa a fazer é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Porque o meu caminho é o caminho da cruz. Eu estou falando agora para vocês, acabei de anunciar para vocês que eu serei morto. O meu caminho já está traçado, o meu caminho é o caminho de cruz. Eu vou tomar a minha cruz e vou seguir esse caminho, esse propósito, pela perspectiva de Deus, esse propósito de Deus até o final. Se você quer ser meu discípulo, você tem que estar disposto a fazer o que eu estou fazendo, Jesus dizendo, né? A negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a me seguir. Para ser discípulo de Jesus, para seguir a Jesus, era necessário que qualquer um deles, qualquer um daqueles que ali estivesse disposto a anular a si, as suas vontades, os seus desejos, aquilo que fosse melhor para si, e qualquer desejo de colocar a si mesmo acima da vontade de Deus, para que então pudesse tomar a sua cruz, que significa que literalmente está disposto a pagar qualquer preço, inclusive o preço máximo, se assim fosse necessário, para poder seguir a Jesus. Jesus disse isso para gente que sabia muito bem o que significava tomar a sua cruz. Talvez para mim, para você hoje, isso seja algo muito distante. O máximo que você se identifique com a cruz seja porque você viu num filme, porque você talvez carregue um símbolo, ou você tenha aí um pingente de uma cruz. Mas para aqueles discípulos, a cruz era algo muito real. Eles andavam pelas ruas das cidades, pelo Império Romano, e eles estavam sempre se deparando com alguém crucificado. Eles sabiam muito bem o que significava a cruz, o que significava ser crucificado. Por isso, quando Jesus diz para eles que eles precisavam negar a si mesmos e tomar a cruz, ele estava dizendo da forma mais intensa que ele poderia, que se quisessem ser seguidores de Jesus, se quisessem ser seus discípulos, precisavam estar dispostos a pagar qualquer preço, inclusive o mais alto,
para serem fiéis a Ele, fiéis à mensagem do Evangelho e cumprirem o propósito de Deus. Porque não tem vantagem nenhuma em salvar sua vida aqui nessa terra e perder a sua alma. Qualquer pessoa pagaria qualquer preço, o preço mais alto, para salvar a sua alma. Por isso, se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É isso que Jesus disse para Pedro, é isso que Jesus disse para aqueles discípulos, e é isso que ele continua dizendo a todos os que querem ser seus discípulos. Por isso, diante desse texto, diante dessa reflexão, o alerta que eu faço a você hoje é o quanto você tem se deixado influenciar por pensamentos de Satanás, como Pedro aqui se viu influenciado. E olhar e ver que Pedro foi vulnerável a esse tipo de pensamento nesse momento, deve te fazer pensar sobre o quanto você também tem sido vulnerável. Quantos cristãos são vulneráveis e têm se entregado a pensamentos meramente humanos. Esse discurso muito comum, muito presente no cristianismo dos nossos dias, de vitória, de sucesso, de prosperidade, de que Deus não quer te ver sofrer, de que Ele quer te ver reinando, que você não é cauda, mas que você é cabeça, que você é filho do rei, que Ele quer te ver prosperar e que Ele só quer o melhor para você. Isso vem direto de Satanás, da boca de Satanás. E aqueles que dizem essas palavras para você estão sendo boca de Satanás. Não tenha medo, não hesite em olhar para esses pregadores que estão anunciando salvação através da prosperidade, da riqueza, e dizendo para você que Deus não vai te permitir sofrer. Não hesite em entender e rotulá-los claramente como emissários de Satanás, que estão simplesmente propagando ideias meramente humanas, mas que não correspondem à perspectiva divina. O convite de Jesus para os seus discípulos é que eles estejam dispostos a pagar qualquer preço, inclusive com a vida, se for necessário, para serem fiéis à mensagem do Evangelho, para serem fiéis ao propósito de Cristo. Por isso, estejamos nós também dispostos a enfrentar o que for, para sermos obedientes ao nosso Senhor. E sabendo que sim, sermos fiéis a Jesus trará um preço, cobrará um preço. Existe um preço, existe um peso de ser discípulo de Jesus. E se você de fato quiser ser discípulo dele, precisa estar disposto a pagar esse preço, a pagar esse preço. Por isso, negue a si mesmo, tome a sua cruz e sigamos a Jesus, afastando de nós todo e qualquer discurso vindo de Satanás que tente nos convencer do contrário, que tente nos convencer de que simplesmente devemos buscar e desejar uma vida tranquila, longe dos sofrimentos, longe das angústias, porque isso simplesmente não é real. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê fidelidade a Jesus e disposição a pagar o preço que for pela nossa obediência a Ele. Sejamos discípulos fiéis de Jesus. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica aí na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e segue. Volta aqui amanhã, porque amanhã nós vamos ler o capítulo 9 agora do Evangelho de Marcos e refletir sobre ele. Te vejo amanhã. Até.